Alô. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela vida, pela nossa família, pelo alimento de cada dia, pela nossa casa, o nosso trabalho e por tudo aquilo que nos serve e nos cerca. Neste momento, vamos pedir aos nossos mentores, aos mentores da casa, que possam se fazer presentes. Ramatize seu grupo, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes e todos os seres de luz que sempre se fazem presentes, nos amparando e protegendo para os trabalhos que ora iniciamos. Que se feche ao redor desta casa correntes energéticas magnéticas, que fortaleça a tela basal abaixo desta casa, sobre esta casa o sol de Cristo, a luz de estrela de Aldebaran, a mão do Mestre e toda a proteção necessária para os trabalhos que virão a seguir. Que assim seja. Nesta noite, ouviremos a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso irmão Sandro. Um astrônomo de grande fama era muito amigo de um jovem médico ateu. Certo dia, numa visita à casa do astrônomo, o jovem médico começou a ridicularizar a crença em Deus, dizendo que tudo quanto existe é obra do acaso e que as religiões são ilusões criadas para enganar as pessoas. Nem bem terminou de falar, se deparou com um magnífico planetário que representava o Sol e todos os planetas do Sistema Solar, com seus movimentos e suas órbitas. O médico, encantado com o equipamento, perguntou: quem é o autor desta engenhosa máquina? O astrônomo, sorrindo, respondeu tranquilo: ninguém. Como assim? Replicou o médico. É muito fácil. Este instrumento apareceu aqui por uma simples e natural casualidade. Caro professor, estou tão encantado com este instrumento que desejo ardentemente conhecer-lhe o autor. Peço que não brinque comigo e me diga quem fez este planetário. O astrônomo tornou a repetir: ninguém o fez, amigo. Ele é obra do acaso. Está zombando de mim, professor? Disse o médico, aborrecido. Uma peça tão perfeita não pode ser obra do acaso. Onde se concebe um objeto feito com arte e inteligência não ter autor? Isso é impossível. O astrônomo, então, falou carinhosamente: então este planetário não pode ser fruto do acaso. Deve ter um autor. No entanto, é um simples instrumento. E o universo, com suas infinitas e insondáveis maravilhas, e a criatura humana, cujo corpo é a mais engenhosa das máquinas, e cuja alma é sopro divino, tudo isto é obra do acaso? Não. Não tem como aceitar que tudo que exista seja obra do acaso. Somente uma inteligência suprema poderia criar tudo isto. E para que tudo funcione perfeitamente em ordem, Deus criou leis, como a lei de causa e efeito, onde cada ação que praticamos, cada palavra que pronunciamos, cada pensamento que nutrimos, geram consequências que repercutem tanto na nossa vida presente, quanto nas futuras existências. Esta lei, também conhecida como karma, diz que cada um colhe aquilo que planta. Se agirmos com amor, compaixão e bondade, colheremos alegrias. Por outro lado, se agirmos com egoísmo, violência e desamor, criaremos um karma negativo que gerará dificuldades e sofrimentos no futuro. E não pensem que esta lei é uma forma de punição
ou de recompensa divina. É apenas uma lei natural que organiza a existência. Para facilitar o entendimento, trouxe um vídeo que mostra o funcionamento da terceira lei de Newton, a qual diz que toda ação gera uma reação igual e oposta. One bowling ball, one comes out the other side. Now I'll do two. Watch this. Two equally comes out the other side. Now I'll do three. Three and three. And watch this. Four. Four, four. Goes back. Não sei se deu para ver bem aquilo, mas este vídeo demonstra bem um ensinamento de Jesus, que diz que colhemos exatamente aquilo que plantamos. E o mais assustador nisto é que não há como enganar nem escapar desta lei implacável. Como diz o Salmo 139 da Bíblia, aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Não tem como escapar das consequências das nossas ações. Pois da mesma forma que a sombra segue o corpo, as nossas ações nos perseguem. Se fazemos o bem, colhemos o bem. Se fazemos o mal, colhemos o mal. E se fizermos algo errado, mas que não prejudica os outros? Por exemplo, estaciona o carro numa vaga de deficiente no momento em que nenhuma pessoa com deficiência a utilizaria. Neste caso, não tenho direito à vaga, mas como não prejudico ninguém, isto gerará alguma consequência negativa para mim? Antes de responder, trago a seguinte história. Certo dia, Divaldo Franco foi visitar irmã Dulce no hospital que ela ajudou a construir. Ao abrir a porta do quarto, Divaldo se assusta ao vê-la sentada numa cadeira e com dificuldades para respirar. Mas o que é isto, minha irmã? Vá já se deitar numa cama. Oh, meu filho, as camas são para os meus doentes. Roberto Carlos esteve aqui e me deu 20 camas, mas eu preciso de 100. Voltando à pergunta, se faço algo errado, mas que não prejudica os outros, isto gerará alguma consequência negativa para mim? A resposta é sim. Podemos até não prejudicar os outros, mas prejudicamos a nós mesmos. Demonstramos que damos mais importância aos nossos interesses do que ao justo e correto. E, portanto, ainda não temos as qualidades necessárias para ingressar nos mundos superiores. Ora, como entrar dos mundos felizes se não temos nem a empatia pelos outros? Imagine, então, suportar a dor e o sofrimento, como fez irmã Dulce, que com certeza deve estar no mundo superiores, pois fez por merecer. Mas todos os dias vemos políticos desonestos, roubando, enganando, e não vemos nada acontecer com eles. E eu digo que tudo tem seu tempo. A justiça divina tarda, mas não falha. No livro, Nas Telas do Infinito, Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Ivone Pereira, traz a seguinte história.
No Rio de Janeiro, no alto do Morro do Querosene, num barraco miserável, cujas paredes de zinco enferrujado e furado passava o ar frio do inverno, moravam Palmira, que sofria de tuberculose, e suas 2 irmãs menores. A jovem de apenas 20 anos sofria dolorosamente. A cada pouco, fortes tosses faziam-na tremer toda. O suor exalava um cheiro desagradável que molhava o travesseiro imundo. A febre alta fazia delirar entre gemidos de dor. O completo abandono, aliado à mais profunda miséria, impressionaram de tal maneira Dona Ivone que ela começou a pensar em como Deus permite tal sofrimento. Bezerra de Menezes, captando seu pensamento, explica: certamente, minha filha, que as leis do Senhor Onipotente primam pela justiça suprema. Jesus Cristo já explicou isto quando disse: a cada um segundo suas obras. Neste momento, Dona Ivone começa a ver imagens do passado. Na encarnação anterior, Palmira era uma jovem muito bela, mas extremamente ambiciosa. Ao completar 15 anos, perde o pai e se vê obrigada a ajudar a mãe nas costuras para sustentar a família. Após 3 anos, cansada de ser pobre, abandona a mãe e os 5 irmãos menores. A ambição fala mais alto. Sonha com a riqueza e a fama. E para isto, se utiliza de sua beleza física para conquistar tudo que deseja. Seduz, engana, faz o que for preciso para enriquecer, até que a morte a encontra numa manhã de inverno. Voltando à encarnação atual, Dr. Bezerra aponta para a tuberculosa e diz: eis aqui Palmira, ela que abandonou a própria família na pobreza, ela que desprezou a honra e a verdade pela ambição dos bens materiais, retorna em nova encarnação miserável, desamparada e sendo responsável por 2 irmãs menores. Vejam, não existe injustiça. Aqueles que roubam, enganam, prejudicam os outros e aparentemente nada acontece com eles, saibam que um dia a conta chega. Se não pagarem nesta encarnação, pagarão numa existência futura. Porque a lei de causa e efeito é implacável. Se fazemos o bem, colhemos o bem. Se fazemos o mal, colhemos o mal. E se não fizermos nem o bem nem o mal, passarmos indiferentes pela vida, não prejudico ninguém, mas também não ajudo ninguém. A resposta a esta dúvida está na questão 642 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: é suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assim assegurar uma situação futura? A resposta: não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que ocorrer por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, somos responsáveis tanto pelo que fazemos, quanto pelo que deixamos de fazer. E não poderia ser diferente. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, somos chamados a manifestar as qualidades divinas em nossas vidas. E para isto, não basta pagar pelos erros simplesmente com sofrimento.
é necessário para engrandecermos e glorificarmos nossa natureza divina. É indispensável construir também. Servir ao amor, cooperar com o bem, colaborar dedicadamente na obra magnânima da criação, por meio de ações e atitudes nobres e éticas. Deus não cria nada inútil, muito menos fracassados. Se sofremos hoje, se passamos por dificuldades hoje, é por causa de decisões erradas que tomamos no passado. Portanto, cabe a nós recomeçarmos agora, elevarmos nossos pensamentos, agirmos com dignidade, porque, como afirmou o Divino Mestre, a cada um será dado segundo suas obras. Assim seja. Muito obrigado, irmão Sandro. Neste momento, vamos fazer a visita aos nossos lares, aos lares dos nossos filhos e familiares, amigos, aos locais de trabalho, acompanhados dos seres de luz que aqui estão. Pai, permita que seja recolhido desses lares tudo aquilo que atrapalha a nossa evolução e preencha estes lares com o seu amor. Solicitamos que a equipe médica que aqui se encontra localize todos aqueles que têm seus nomes na caixinha dos encarnados e que eles possam receber um passe de limpeza e de energização. E os desencarnados que possam ser atendidos de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento, e que sejam encaminhados à morada do Pai. As águas que foram trazidas a esta casa, que possam receber o medicamento correto de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Aqueles que trouxeram roupas a esta casa, que elas possam receber um passe de limpeza e seja retirado tudo aquilo que atrapalha a sua jornada aqui no plano. Queremos rogar a Ti, Mãe Maria, que proteja todos nós, ao Pai nosso que estás no céu e em todos os lugares. Dai-nos a coragem para enfrentar as nossas provas sem desanimar e sem perder a fé. Permita que os bons espíritos iluminem os nossos passos hoje, amanhã e sempre. E chegando a Teus pés, depositando ali o nosso fardo, nós possamos dizer: Pai, eu venci, não fui vencido pelas provas da vida, porque confiei no vosso imenso amor. Que esse Pai justo e misericordioso nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Eu peço a todos que se mantenham em silêncio e em seguida iremos iniciar os atendimentos.